A gente terminou uma série sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E nessa carta de Paulo, uma frase de Paulo, ela sempre mexeu comigo. E terminando agora essa série, essa frase mais uma vez me faz pensar e refletir sobre muitas coisas da vida. E a frase é aquela em que Paulo, mesmo preso ali naquela prisão, ele declara o seguinte, lá em Filipenses capítulo 4. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E ver um homem que está preso declarando isso, e olhando muitas vezes para a nossa vida, que reclamamos e murmuramos de tantas coisas que são pequenas, e que a gente podia deixar de lado, e que a gente agradece pouco e reclama mais do que agradece. Eu sou muito impactado com essa frase. Então eu fiquei pensando um pouco sobre as estações que Deus já permitiu com que eu vivenciasse na minha vida, seja como pessoa, como marido, como pai, como pastor. Mês que vem completo 18 anos de pastor ordenado. Estive na reunião da ordem, lá no Brás, semana passada, recebendo certificado de 5 anos de ordenação, 10 anos de ordenação, agora o próximo é 25, não tem de 20. E que bom saber que Deus tem estado em todas essas estações, em todas essas fases. E eu quero que nessa noite você entenda que, para cada estação da vida, Deus tem um propósito nas nossas vidas. E não importa a estação que a gente passe, Deus tem algo a nos ensinar. Talvez essa estação, e para algumas pessoas não é estação, é fase, para algumas pessoas é momentos, para algumas pessoas é ciclo, não importa o que você usa, né? Se for jovem adolescente é fase, porque no joguinho é fase, né? Você está passando de fase. Talvez agora, nesses vídeos que você assiste, agora a moda é falar ciclo, né? Então, eu quero usar estação, tá? Então, até comparando as estações do ano, a gente vê que a nossa vida, ela é repleta de estações. Ou você é a mesma pessoa que começou esse ano de 2024. A gente está terminando o mês de junho, vamos começar já o segundo semestre desse ano, e eu tenho certeza que quando você olha para a sua vida, você não é a mesma pessoa que começou janeiro de 2024. Muita coisa talvez já mudou, muita coisa já aconteceu, muita coisa você já vivenciou. Isso acontece quando a gente está no novo desafio de trabalho. Isso acontece quando a gente está numa nova cidade. Isso acontece quando a gente é solteiro, depois a gente se casa. Quando a gente está casado sem filho, depois quando a gente está casado com um filho. Quando a gente está casado com 2 filhos. Quando a gente tem casado com 3 filhos. Tinha um irmão lá em Guariba, Custódia Cleusa. Ele foi tentando ter um menino, né? Teve 5 meninas, aí parou, porque viu que não deu certo. Aí ficou com 5 meninas. E quando a gente está com 3, com 4, com 5, não sei qual é a sua fé, né? Eu parei no 2. A gente vai passando por estações, a gente vai passando por momentos. A vida vai mudando. A gente vai passando por experiências. Só que eu quero que você entenda nessa noite que em cada estação da vida Deus tem um propósito. E Deus tem algo a nos ensinar. Assim como nas estações do ano, o verão, o outono, a primavera, o inverno. E quem é mais experiente, né, alguns anos atrás, parece que era mais fácil a gente identificar essas estações. Até pelas árvores, pelas plantas, hoje parece que até isso, né, as coisas já estão mudando, a gente já não consegue identificar. Mas assim como as estações do ano, elas mudam, assim como as plantas e as flores e as árvores, elas mudam diante das estações, não há na nossa vida também algo que seja permanente. Nós estamos em constantes mudanças e não há nada difícil em falar das estações quando a gente está colhendo, quando a gente está passando por um momento confortável, quando a gente está bem. Mas e as estações onde a gente passa por provas? As estações onde a gente perde, as estações onde a gente chora. Como lidar com elas? Como entender que em todas Deus tem um propósito? E quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa entender que, independente da estação, elas são necessárias. Imagina o agricultor, o que ele ia colher se ele não plantasse nada. Assim é conosco.
O que seria de nossa fé se nós não tivéssemos situações desafiadoras para serem vivenciadas? Como essa fé seria fortalecida? Como a nossa comunhão com Deus seria fortalecida? Como a gente ia depender de Deus se eu sei que eu consigo dar o meu jeitinho? E é por isso que a gente passa por algumas estações mais difíceis, mais complicadas, de dores, de sofrimentos, de muitos apertos, porque são nessas estações que Deus está mostrando para nós que Ele continua no controle, mesmo quando as coisas saem fora do nosso controle. Portanto, eu vi essa expressão, gostaria de partilhar com vocês nessa noite. Quando as coisas ruins acontecem comigo, com você, nós temos 3 opções. 3 coisas que a gente pode fazer quando a gente passa por uma estação de coisas difíceis. A primeira é deixar que essas coisas nos destruam. Deixar que essas coisas destruam você. A segunda coisa é deixar que elas te tornem amargo. E você se torna uma pessoa amarga. Ou deixar que elas te tornem mais fortes. Qual é a sua escolha? Diante das estações desafiadoras, difíceis, o que você vai escolher? Qual opção você vai escolher? Você vai deixar que isso te destrua? Que isso te torne amargo? Ou que isso faça com que você se torne mais forte? E eu tenho certeza que hoje, quando você avalia a sua vida, quando você faz essa análise da sua história, você vai ver que em alguns momentos você passou por situações muito difíceis. Mas foram esses momentos difíceis que trouxe para você a maturidade que você tem hoje, a fé que você tem hoje, que trouxe para você esse equilíbrio que você tem hoje, e você precisou passar por aquilo. E o bom de saber de tudo isso é porque nós sabemos que Deus tem um propósito para tudo que Ele permite nas nossas vidas. Deus tem um propósito. Falar isso quando a gente está numa estação confortável é fácil. O duro é a gente saber dessa verdade quando a gente não entende onde está o propósito de Deus, o porquê Ele está permitindo eu passar por aquilo. Mas, querido, mesmo que a gente não entenda algumas coisas, algumas estações, algumas mudanças que acontecem na nossa vida, uma demissão que de repente a gente não esperava, uma mudança de cidade que geralmente a gente não tinha planejado, mesmo que aconteça algumas situações de enfermidade que a gente não queria que acontecesse. Em todas as estações, em todos esses momentos, a palavra de Deus nos garante que Deus, Ele faz tudo para o nosso bem. Há um texto em Romanos que fala isso, que Deus, a todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que a gente passa, e ali todas as coisas são todas mesmo. Todas as estações, todas as fases, todos os momentos, Deus permite para que a gente aprenda para o nosso bem. E olhando esse tema, olhando a frase de Paulo e pensando na minha vida, nas diversas estações que Deus já permitiu, nas diversas lições que Ele já ensinou, eu olhei para um texto. E não há um texto melhor do que de alguém que não só passou aqui as mesmas experiências que nós, mas de alguém muito sábio, Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já passou nessa terra. Ele escreveu Provérbios, e é por isso que Provérbios hoje é um livro de sabedoria. E se você ainda não tem lido o provérbio todos os dias, querido, leia Provérbios. Leia o provérbio do dia, comece amanhã, leia o provérbio capítulo 1, e siga o mês de julho lendo Provérbios. Mas além de Provérbios, este homem escreveu um livro chamado Eclesiastes. E talvez você já viu esse versículo, esse capítulo, onde fala que há tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Querido, se você ainda não leu Eclesiastes de Salomão, leia Eclesiastes. E você vai ver o relato de um homem que foi muito sábio, que teve muito dinheiro e que faz uma reflexão sobre a vida. E uma das suas reflexões é que, ao avaliar tudo o que ele viveu, tudo o que ele experimentou, toda a sabedoria que ele teve, todo o dinheiro que ele teve, no final ele chega à conclusão que tudo era vaidade, tudo era ilusão, era correr atrás do vento.
Por isso que no final, no capítulo 12 de Eclesiastes, ele vai dizer, no resumo geral do livro, no convite final, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Um dia nós teremos que prestar contas a Ele. Ele convida os jovens a lembrar de Deus enquanto são jovens, no tempo da sua juventude, da sua mocidade. E convida todos nós a temer ao Senhor, porque essa é a maior missão de cada um de nós. O maior propósito de Deus é que a gente tenha um relacionamento com Ele. Portanto, quando a gente olha Eclesiastes capítulo 3, a gente vai ver alguns versículos aqui, a gente vai ver que Salomão vai estar mostrando para nós, assim como que cada uma estação que sucede uma outra, assim também na nossa vida, cada ano, cada mês, cada experiência, cada momento, cada situação, ela vem para nos ensinar uma lição. E nunca Deus permite algo para que a gente seja destruído, desanime, jogue tudo para o alto. Não, querido. É para nos fortalecer, é para nos deixar mais forte, é para nos deixar mais maduros, é para nos deixar mais perto dEle. É para nós todos os dias entender aquilo que a gente cantou no início do culto. Não sou nada sem Ti. Eu preciso do Senhor. Eu perdido, eu estou sem Ti. E é por isso que Salomão, na sua reflexão sobre a vida e sobre o tempo, ele diz: há um momento certo para tudo, cada atividade debaixo do céu. E talvez hoje você está aqui, mas está querendo apressar algumas coisas. Está querendo que Deus seja mais rápido em algumas coisas. E você não entende o tempo de Deus. E você não quer aprender no tempo de Deus. Eu sempre penso nessa questão de que Deus algumas vezes permite sofrimento para a gente aprender. Seria muito bom que Deus não permitisse. Eu não queria sofrer para aprender. Mas se é essa forma pedagógica que Deus também usa, nós precisamos entender através disso. E é por isso que ele fala, há um momento certo, há um tempo certo para todas as coisas. E sabe o que ele está ensinando aqui? Que nada é permanente. Alegrias, tristezas, sucessos, fracassos, tudo vem e tudo vai. E quando a gente entende que nada é permanente, que nós passamos por esses momentos, por essas estações, isso nos ajuda a lidar com as dificuldades com muito mais resiliência e aproveitar os momentos felizes com muito mais intensidade. Portanto, ao entender que há um momento certo para tudo na vida, a gente vai lembrar que não adianta ficar se lamentando pelo que passou, e não adianta ficar ansioso pelo que não chegou ainda. Porque a gente deixa de viver o hoje, o agora, o presente. E o que Deus quer é que a gente aproveite o hoje, o presente. Você não vai resolver nada se lamentando com o passado ou ficando ansioso com o futuro. Você precisa viver o hoje, porque há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E ele continua. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Quantas pessoas de janeiro até agora não estão mais conosco? Partiram, morreram. Quantas pessoas de janeiro até agora trouxeram alegria para muitas casas, para muitos casais, porque nasceu ali uma menina, um menino que trouxe alegria para aquela família, para aquele casal. Acabamos de ver a foto que o Arthur mostrou para nós, com a Adriana. Pessoas que estão felizes de ver nascimento de filhos. Mas muitas pessoas também morreram. Muitas pessoas partiram. Porque há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E quando a gente vê nessa questão da vida e da morte, ele queria mostrar para nós que a gente precisa entender que a vida e a morte são inevitáveis. E a gente tem que lembrar das duas e aceitar as duas com serenidade. Viver com muito mais calma, com muito mais confiança, aproveitando cada momento que nós temos. E eu gosto muito desse texto porque me lembra de que vai ter um dia que eu vou ter que me encontrar com Deus. Seja no arrebatamento, como a gente aprendeu aqui nas aulas de Apocalipse, seja na morte. Uma vez eu vi uma frase do Cortella, numa palestra dele, que ele diz o seguinte: qual a tua obra? O que deixaremos de legado? Quando você se for, o que vai ficar? O que é que você vai deixar quando você se for? O que você vai deixar de legado? Há uma imagem que eu carrego comigo, desde o dia que eu vi ela, e essa imagem ela me ajuda,
principalmente quando eu percebo que eu estou sendo tentado a ter um coração vaidoso, ganancioso ou soberbo, que é essa imagem aqui. Eu sempre olho para ela quando eu sou tentado. E a gente ouviu hoje pela manhã com o pastor Fernando sobre essa ganância. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A gente hoje vive numa sociedade onde a gente vê tantas pessoas que estão vivendo numa vaidade, né, numa superioridade, num desejo de quererem ser melhor, aparecer mais do que outras. Querido, é aqui, no cemitério, que acaba todo o dinheiro, que acaba toda a arrogância, que acaba toda a inveja, que acaba toda a superioridade, que termina toda a ambição e que começa a prestação de contas. Essa é uma imagem que eu sempre olho. Não tem base bíblica nenhuma, mas serve para mim me ensinar a ser mais humilde, a ser mais compassivo, a ser mais generoso, entendendo que eu não trouxe nada para esse mundo, e deste mundo eu nada vou levar. O que eu quero deixar é marcas positivas de pessoas que talvez naquele dia do velório vão falar como essa pessoa foi importante para mim, como marcou a minha vida positivamente, como fez diferença na minha vida a sua existência. Por quê? Porque Salomão já falou, tempo de nascer e tempo de morrer, esse dia vai chegar, querido. Então, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar e tempo de construir. Poxa, então, pastor, eu posso matar aquela pessoa que eu estou querendo tanto? Não, não é isso que o texto está falando, não, tá bom? Não está falando aqui de violência física. Está falando de momentos de destruição, de momentos de reconstrução, de momentos de luto, de cura, de perdão, de renovação. Está falando aqui que Deus tem controle de todos os momentos que nós passamos, de todas as situações que nós enfrentamos, até nas situações onde a gente chora, onde a gente ri. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. E eu gosto muito dessa comparação que ele faz, porque muitas vezes na vida de algumas pessoas, ela só está vivendo o tempo do choro. E querido, não é só esse tempo, não é só essa estação, as coisas mudam. Portanto, sua vida não é só choro, não é só tristeza, não é só lamento, não é só lamentação. Haverá um momento em que a gente precisa celebrar. Tempo de dançar, está falando aqui de celebração. Independente da estação que você está vivendo, querido, você precisa manter os seus olhos em Jesus. Porque mesmo nas estações mais difíceis, você vai ter capacidade de louvar a Deus. Porque Ele está presente com você. E é por isso que eu vibro com aquela frase de Paulo: eu aprendi o segredo de viver contente, mesmo estando preso. Em qualquer situação, mesmo chorando, meus olhos estão em Jesus. Mesmo alegre, meus olhos estão em Jesus. A gente não pode estar bem com Deus só quando a estação é boa, e nós estamos bem. Em todas as estações da vida, nós estamos buscando a Deus, nós estamos confiando no Senhor. E uma coisa eu quero deixar bem claro, independente da estação, querido, não perca a sua fé. Não perca a sua confiança em Deus. Não perca o seu olhar de estar olhando as promessas de Deus. O versículo é um grande consolo para os momentos difíceis, pois nos lembra que a dor, o sofrimento, o choro, tudo isso é temporário. Nos convida a cultivar a gratidão pelas coisas boas da vida, a reconhecermos que nosso sofrimento, a nossa tristeza não é o fim. É só mais uma página que logo vai virar. É só mais um momento que logo vai passar. Porque nós temos um Deus que cuida de nós, que nos sustenta. Há tempo de espalhar pedras, há tempo de derrubar, de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Aqui ele está falando novamente de construção, desconstrução, de início, de fim, de plantar, de colher. Está falando das mudanças constantes da vida, onde nada permanece estático por muito tempo. É só a gente ver esses 6 primeiros meses que a gente vivenciou. Quantas coisas aconteceram. Quantas coisas que talvez você tinha planejado que não aconteceu. Portanto, querido,
algumas coisas a gente não tem o que fazer. Algumas coisas a gente pode fazer, né? Não adianta eu olhar toda vez na frente do espelho e falar, nossa, a barriga está aumentando, olha, estou ficando gordo. E não fazer nada, tem que fazer alguma coisa. Então, tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente não pode fazer. Tem coisas que não estão no nosso controle. Mas, querido, o tempo de buscar... Deixa eu passar aqui. Isso. Tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. Eu acho que eu pulei um aqui. Tempo de procurar, tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Quando fala desse tempo de procurar, tempo de buscar, ele está falando de tempos onde nós vamos prosseguir, perseguir sonhos, correr atrás de objetivos, correr atrás de uma profissão, de projetos, de algo que a gente gostaria muito de realizar, mas haverá tempos em que a gente vai deixar essas coisas. A gente está focado em outra coisa. A gente já não tem mais aquele pique para correr atrás disso. Quando fala de tempo de guardar e tempo de jogar fora, talvez alguns estão pensando aqui naquele quartinho que tem que fazer aquela limpeza boa, né? Tem pessoas que guardam demais algumas coisas. E quer ver você descobrir o que a gente tem que não precisava? É quando a gente vai fazer mudança. Você já teve essa experiência? Quando você vai fazer aquela mudança, que você coloca tudo na caixa, você vai vendo, nossa, por que eu tenho isso? Eu não preciso, olha, eu não uso isso, nem lembrava que eu tinha isso. Porque a gente vê que a gente vai guardando tantas coisas, mas não são só coisas de objetos, mas talvez a gente tenha guardado tantas coisas no coração, na mente, que não fazem bem para nós. Quando fala de raiz de amargura, lá em Hebreus, são coisas que a gente guarda que não deveriam estar sendo guardadas, que estão fazendo mal para nós. Então, há tempo da gente jogar essas coisas fora. E quando ele fala aqui de jogar fora, ele está falando de nós eliminar aquilo que nos impede de avançar. Quantas coisas a gente tem permitido impedir a gente de avançar. E é tempo de jogar fora essas coisas, de a gente não ficar mais preso a essas coisas, a não ficar mais preso no passado. Essa era outra coisa que Paulo tinha muito em Filipenses. Eu esqueço do passado, eu esqueço o que passou, eu olho para frente, eu avanço. Eu não fico preso no passado. E aí ele continua, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. Parece que Salomão está vivendo a nossa época, 2024. Esse tempo de calar, esse tempo de ficar com a boca fechada, como isso é segredo hoje para a comunicação nos nossos relacionamentos. Hoje a gente vive uma realidade onde as pessoas, elas têm necessidade de serem ouvidas, elas querem falar, mas elas não querem ouvir, elas só querem elas falar. E no relacionamento, seja conjugal, seja no trabalho, haverá tempo em que a gente tem que calar. E haverá tempos que a gente tem que falar. E muitas vezes esse tempo de calar é necessário. E saber ficar calado, ou saber dar uma resposta no tempo certo, é uma ferramenta poderosa para a comunicação. Poderosa. Saber se calar, evitar palavras precipitadas, vão livrar você de conflitos desnecessários, de decisões impulsivas. Pense aí em tantas coisas que na sua história, se você tivesse ficado com a boca fechada, você teria evitado. Mas você, abençoado, abriu a boca. Falou. Não é? Uma vez eu vi uma ilustração, e nunca mais esqueci dela. A língua ela é tão perigosa, e Deus sabia disso, que colocou ela dentro de uma caverna e cerrou a língua com as grades que estão os dentes, para que ela ficasse bem presa lá dentro, para que ela não saísse de lá de dentro. Mas mesmo assim a gente permite que ela saia. E aí, depois que você falou, não tem como você falar, olha, não foi o que eu quis dizer. Você falou. Saiu dali. E o que sai da boca, segundo o texto, vem de onde? Vem do coração. É tempo de amar. Há tempo de odiar. Há tempo de guerra. Há tempo de paz. Quando Salomão fala sobre isso, ele está falando que é fundamental desenvolvermos a capacidade de gerenciar as nossas emoções. Gerenciar as emoções positivas, as emoções negativas e expressá-las de forma saudável e construtiva. Salomão aqui está nos incentivando a cultivar e fortalecer laços de amor, relacionamentos significativos.
Aquilo que a gente marca na vida da pessoa com amor, com generosidade, querido, ninguém tira. E mesmo quando a gente não estiver mais aqui, vão lembrar da gente. Vão lembrar de quem nós fomos. E ele continua. E esse versículo 11 talvez seria o resumo do que a gente está falando hoje sobre as estações. Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Salomão está falando do anseio pela eternidade. Esse anseio pela eternidade que Deus colocou em nós, nos impulsiona a um propósito maior. Muito maior do que só ter uma boa profissão, do que só ter uma boa posição no mercado de trabalho. E cada estação da vida, cada evento, cada experiência, tem um valor único dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. E quando a gente vê esse texto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Esse texto está nos convidando a gente poder aceitar o ritmo de Deus para as nossas vidas. Tem coisas que não vão acontecer no nosso tempo, do nosso jeito, porque quem está no controle é Deus, não somos nós. E parece que a gente já esqueceu da pandemia, que já nos mostrou de forma bem clara que nós, os governos, os poderosos deste mundo, não têm controle de nada, porque a pandemia parou tudo, fechou tudo. Quem está no controle é Deus. Portanto, não se esqueça disso, de que Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. E a gente precisa viver os nossos dias, as nossas vidas, no ritmo de Deus. É por isso que haverá momentos de plantar e haverá momentos de colher. Haverá momentos em que a gente vai se alegrar, vai festejar, vai dançar. Em outros momentos a gente vai estar triste, porque a gente recebeu uma notícia muito triste. Em alguns momentos a gente vai estar pleno de saúde. Em alguns momentos a gente vai estar no hospital. E independente dos momentos, independente das estações, ninguém pode tirar a sua fé, ninguém pode tirar a sua confiança. Portanto, eu pergunto para você hoje, qual a estação da vida você está vivenciando neste momento? Qual é o momento? Qual é a fase? Qual é o ciclo que você está vivendo nessa noite? Qual é o momento que você tem experimentado? Para alguns algo bem confortável, para alguns algo muito difícil, com filhos, com casamento, no trabalho. Quais são os desafios que você tem vivido hoje? Você tem olhado esses desafios como oportunidades para amadurecer, para crescer. As experiências que a gente passa, elas nos ensinam muito. Elas nos ensinam que a gente pode imitar, aprender com elas, e elas nos ensinam que a gente não pode fazer e nunca imitar, porque não vai ser bom, não é correto. Então, use os desafios como oportunidades, e todas as fases, todas as estações são oportunidades para a gente crescer, para a gente amadurecer, e ao sair de uma estação para outra, a gente vai estar mais fortalecido, a gente vai estar muito mais crente, muito mais de Deus, confiando muito mais em Deus do que em nós mesmos. Como você pode aproveitar ao máximo o propósito dessa estação? Talvez você esteja passando por uma temporada que não é tão bonita. As suas finanças estão feias, sua saúde está feia, seu casamento. Mas, querido, coloque essas estações nas mãos de Deus. Confie em Deus, dependa de Deus. Mas independente das estações, eu quero dar para você uma certeza. Independente do momento que você esteja passando, eu quero trazer para você uma promessa. E essa promessa está lá em Isaías. Independente de como você está se sentindo aqui hoje, Deus tem uma promessa para você. E essa é uma promessa que Ele sempre me lembra, nos momentos de estações desafiadoras. Quando você passar por águas profundas, eu estarei do seu lado. Quando você atravessar rios, você não vai se afogar. Essa é uma verdade que Ele sempre sussurra aos meus ouvidos. Osvaldo, não fique com medo. Porque quando você passar por águas que vão te deixar com muito medo,
eu vou estar do seu lado. Você não vai estar sozinho. E quando você passar por rios, você não vai se afogar, porque eu estou do seu lado. Mas haverá situações que não é água, é o fogo. Então quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. E as chamas, ela não vai te fazer nenhum mal. Nenhum mal. E ele continua, Isaías 43, 2 e 3. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, eu sou o seu Salvador. É por isso que a gente não pode confiar em homens. É por isso, querido, que a gente não pode confiar em políticos. É por isso que a nossa esperança, estou falando no sentido de esperança, a nossa esperança não pode estar em pessoas, em circunstâncias, porque elas mudam. Mas o Senhor, o meu Deus, o seu Deus, Ele não muda. Ele não nos decepciona. Ele não vira as costas para nós. E é por isso que, independente das estações que você possa passar, ou que você esteja passando hoje, Ele está do seu lado. Você não vai se afogar. Ela não veio para te destruir. E mesmo que esquente, ela não vai te queimar. Ela não vai trazer nenhum mal para você. Porque quem cuida de você é o Senhor. O Senhor. A Bíblia diz para nós pedirmos o pão de cada dia. A Bíblia não fala, peça o pão da semana, o pão do mês. A gente tem que orar, o Senhor nos dá o pão de cada dia. E assim é também nas estações. Nós não podemos pedir, Senhor, me dê a força da semana, a força do mês. Deus vai dar para mim, para você, a força diária, a força de cada dia. É um dia de cada vez, confiando no Senhor, dependendo do Senhor. E sabendo que mesmo que a gente passe por situações muito difíceis, cada estação da vida, ela tem um propósito. Cada estação da vida, ela tem um porquê. Mas talvez hoje você não sabe qual é esse porquê. O porquê. Mas mesmo que você não tenha resposta, confie, descanse, confia no Senhor. Vamos ficar de pé?